Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Tamara Lima, da disciplina de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação de Picos. E hoje nós continuaremos o nosso assunto falando sobre o doping e o risco do uso de esteroides anabolizantes. Vocês já ouviram falar sobre essa palavrinha, o doping? Doping é o uso de substâncias proibidas que aumenta a performance de atletas em esporte. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, o doping é qualquer substância que, ministrada ao organismo humano, aumente artificialmente o seu rendimento ou performance em competições. Essas substâncias são utilizadas por atletas profissionais para tentar aumentar o seu rendimento e a sua performance. Um tipo dessas substâncias são os esteroides anabolizantes, que na verdade são drogas fabricadas para produzir ou substituir o hormônio masculino, a testosterona, que é o hormônio fabricado pelos testículos. Esse hormônio favorece o aumento da massa muscular desses atletas. Então, quando é que surgiu essa utilização dessas substâncias proibidas dentro do esporte, né? Que é o que a gente chama de doping. Na China, há 3.000 anos antes de Cristo, nos Jogos Olímpicos antigos, alguns atletas começaram a utilizar substância para favorecer substâncias utilizadas em animais, como por exemplo a morfina, a cafeína, o álcool, estimulantes, para poder aumentar o seu rendimento. Desde a influência da mitologia grega, aprimorando a sua forma física, utilizando essas substâncias. A primeira morte por doping foi conhecida pelo ciclista inglês Linton, que em 1886 fez o uso de uma mistura entre cocaína e nitroglicerina, né, provocando a morte desse atleta, e aí foi descoberto que ele utilizava essa substância. Em 1919, o médico japonês já sintetizava a anfetamina. A anfetamina ela provoca uma diminuição no cansaço, nas dores musculares pelos atletas. Então, eles utilizavam essa substância em 1919 para conseguir treinar mais, não se cansar tanto. E nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960, 3 mortes aconteceram por conta do uso de doping. Então, a gente consegue perceber que ao longo da história, já lá em 3.000 a.C., até a década de 90, se utilizada essas substâncias como uso, né, por atletas para melhorar o seu rendimento. Na década de 40 e 50 foi criado os métodos de cromatografia gasosa e delgada. Essas substâncias eram inseridas nos atletas e usando uma técnica para aumentar a sua massa muscular. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964, foi criado o primeiro comitê antidoping, né? Um comitê primitivo como forma de monitorar e fiscalizar o uso dessas substâncias. E aí foi criada a primeira lei antidoping em 1968, durante os Jogos Olímpicos de Inverno. Essas substâncias dopantes, elas se organizam em classe, dependendo da substância que o atleta utiliza. Vamos conhecer um pouquinho delas agora. Primeiro, nós temos os estimulantes. Quando a gente pensa em estimulante, a gente já vem a ideia que estimula, que deixa a pessoa mais esperta, mais ligada. Os efeitos da utilização dos estimulantes diminuem a sensação de fadiga, o aumento do estado de alerta e euforia, né? Então, deixa o atleta mais alerta, mais animado, para que ele consiga praticar mais e mais, se exercitar mais e mais. Utilizando em esportes coletivos como futebol, vôlei, basquete e provas de longa distância, como a maratona.
Quais são os principais efeitos colaterais do uso desses estimulantes, né? Aumento da pressão arterial, que é o que a gente chama de hipertensão, ataque cardíaco, que é a aceleração, batimentos acelerados do seu coração, hematopatias, doenças no sangue, alterações renais, né? Problemas nos rins, deficiência física, convulsões, ansiedade e alteração na termorregulação do corpo, que é a capacidade que o nosso corpo tem de controlar a nossa temperatura. As principais substâncias utilizadas como estimulantes pelos atletas são a efedrina, a cafeína e a fenilpropanolina, que são substâncias que provocam um aumento nesse estado de alerta do atleta. Então, ele pode treinar mais, eles ficam mais estimulados. A outra classe, aqui nós temos o exemplo, né, de atletas que foram pegos usando o estimulante. O Diego Maradona, na Copa do Mundo de 1994, ele foi pego no exame antidoping utilizando a cocaína como estimulante, certo? Que é uma união de cafeína e epinefrina. Ele deixa uma característica bastante comum do uso de estimulantes, é a dilatação da pupila, como nós estamos vendo aí nesse desenho do gatinho. Os olhos bem abertos e essa partinha do olho bem maior do que o normal. Isso mostra que a pessoa está em estado de alerta, né? Está com a pupila dilatada, bem maior. Outra classe de doping é os narcóticos analgésicos. Os efeitos dos narcóticos é aliviar a dor, né? Diminui a sensação de cansaço e de dor, o que faz com que o atleta continue treinando mesmo com lesões. É utilizado em quase todos os esportes, já que o treinamento, né, intenso, ele provoca muita dor muscular e alguns atletas se utilizam desses narcóticos. Os principais exemplos de substâncias proibidas que se classificam como narcóticos é a morfina, a heroína e a metadona, que são substâncias quimicamente criadas para diminuir e aliviar a dor em atletas ou não. Outra classe também utilizada de doping são os diuréticos. Os diuréticos eles são usados para perder peso ou mascarar o doping, aumentando o volume da urina. Então, o atleta ele utiliza de outras substâncias como estimulantes e para isso não ser percebido, ele usa o diurético, né? Usa diurético, bebe muita água, toma muito chá para que aumente o volume da urina e não seja percebido essas substâncias no exame. É utilizado na maioria dos esportes onde há a divisão de peso, né? Onde se é caracterizado pelo peso do atleta, como por exemplo o boxe, o judô, o levantamento de peso, que as categorias são divididas pelo tamanho do atleta e o peso do atleta. Os principais exemplos dessas substâncias de diuréticos são a hidroclorotiazida, a cloroftalidona e a bumetanida. São substâncias, né, químicas que dão esse aumento do volume hídrico, encontradas em alguns remédios específicos ou em chás. E o efeito colateral da utilização excessiva dos diuréticos são fadiga, dor de cabeça, né, cefaleia, fraqueza, mal-estar e vômitos. Aí nós entramos nos esteroides anabolizantes, que são os mais divulgados fora do meio do doping, né? Fora dos esportes. Os esteroides anabolizantes, quando a gente conhece popularmente só como anabolizantes, são grupos de hormônios
já existente no corpo humano, né? Que eu já falei para vocês que a testosterona é um hormônio produzido pelo testículo masculino e que provoca um grande aumento da massa muscular. Por isso que fisicamente os homens têm mais massa muscular do que as mulheres, porque esse é um hormônio masculino, exclusivamente masculino. Além deles, nós temos o estradiol e a progesterona, que é o hormônio feminino, que também provoca esse aumento da massa muscular. Então, o objetivo de quem toma esse anabolizante, que os esteroides anabolizantes, é aumentar a quantidade de músculo, né, de massa muscular. Esses esportes mais utilizados são aqueles esportes que exigem força, que exigem velocidade e explosão. E hoje em dia a gente vê isso muito popularmente difundido por pessoas, né, que praticam a musculação com esse mesmo objetivo de aumentar a massa muscular. Os efeitos dos esteroides anabolizantes, os efeitos colaterais podem ser a hipertensão, que é o aumento da pressão arterial, infertilidade, aumento da probabilidade de ataque cardíaco, disfunção hepática, né, problemas no fígado, câncer, disfunção do sistema reprodutor feminino e masculino, né? Muitas mulheres acabam ficando inférteis por o uso desses anabolizantes e homens também, além de características, né, físicas femininas e masculinas que vão se misturando com o uso dessas substâncias esteroides anabolizantes. Então, já falei aqui, né, dos principais exemplos, nós temos o cortisol e a testosterona. Esses esteroides anabolizantes, eles têm um método para se analisar. Compara, né, a testosterona com a epitestosterona e o seu metabolismo natural. E a razão entre elas for menor do que 6, então faz a comparação, o exame de sangue, e faz a comparação entre essa testosterona e essa epitestosterona. Se a razão entre ela, a diferença entre ela for maior do que 6, aí o atleta é considerado doping. Exemplo famoso de esteroides anabolizantes é a nanadrona e a subnazonol, né, que são hormônios esteroides anabolizantes. Os efeitos colaterais dos anabolizantes: perda de cabelo, alterações cranianas, né? Aumenta do queixo, aumenta a questão óssea, expressões ósseas, deformidades da cartilagem aqui da orelha, do nariz, o aparecimento de acne, de bastante acne, pode também acontecer, né, problemas de câncer, AVC. Então a gente já vê muito na televisão casos de pessoas jovens que estavam utilizando essas substâncias e tiveram um ataque cardíaco, né, um derrame cerebral, por o aumento, né, da circulação sanguínea, o aumento do batimento cardíaco e outros sinais que são evidentes. E que eu falei que existe uma diferença das características femininas e masculinas. O efeito nas mulheres, né, a desregulação do ciclo menstrual, as mulheres deixam de menstruar, o crescimento, né, de partes íntimas, alterações nas vozes, a mulher fica com a voz parecida com o masculino, aumento também dos pelos, né, pelo da perna, pelo no peito. E no homem, os sinais evidentes são o crescimento, né, da massa muscular, muito exagerado, né, sem a pessoa fazer tanto exercício físico, a diminuição do libido, né, que é o desejo sexual, e o aumento de alterações de humor. A pessoa fica mais agressiva, né, sem menos paciência, então fica bem zangado rapidamente, porque são hormônios, né, então trabalha com a questão emocional também. As substâncias que são sujeitas a restrições não são consideradas anabolizantes, mas a partir de certas quantidades no sangue
elas são sujeitas a restrições. São substâncias até muito conhecidas por a gente, né? Principalmente o álcool, que também é avaliado nesses testes de doping. O seu deve ter um controle, né? Porque as federações internacionais esportivas estão proibindo o uso excessivo dessas substâncias. O álcool, a maconha, né? Também é proibido uma concentração acima de 15 nanogramas na urina de cada atleta. Os analgésicos, né, que a gente toma bastante no nosso dia a dia quando a gente está com dor de cabeça, os atletas devem ter esse certo cuidado, porque o uso excessivo, né, pode ser considerado doping. Os glicocorticoides, que são uma classe de hormônio que bloqueiam a inflamação e inibe o processo de crescimento. E os beta-bloqueadores, que têm os principais efeitos na diminuição da ansiedade, a bradicardia, que é a diminuição dos batimentos cardíacos, a redução de tremores. Ele é proibido principalmente em esportes de precisão, que são tiro, né, arco e flecha, porque mantém a concentração maior do atleta, diminuindo essa sensação de nervosismo. Então, a partir de certas quantidades, essas substâncias são proibidas, né? Estão sujeitas ao doping, a serem proibidas pelo uso de alguns atletas. Os principais motivos do uso de substâncias dopantes, né? Obviamente que é a melhora da performance física em competições esportivas. Às vezes as pessoas utilizam para melhora de problemas psicológicos como ansiedade e depressão. Hoje em dia é utilizado muito para a questão estética, né, os anabolizantes, para o crescimento de massa muscular mesmo, para a questão estética, a beleza. E o alívio de dor, né, que eu até falei que usar analgésico é uma coisa que a gente toma comumente, mas o uso em excesso pode ser considerado também doping. Então, pessoal, conhecemos um pouquinho sobre essas substâncias doping e o uso e o risco de utilizar essas substâncias no esporte e fora delas. Então, como a gente está trabalhando com a ginástica de condicionamento físico, né, o treinamento esportivo feito com cuidado, com atenção, ele promove a melhora da nossa performance física sem a gente aderir à utilização dessas substâncias proibidas. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima semana. Tchau, tchau!